Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós já vamos entrar na unidade 4, referente à educadora Carmen Maria Mete Rocha. Na verdade, eu escolhi ela hoje para falar para vocês, porque dentre tantos contribuintes, né, para a educação musical, para a parte de música, mesmo de instrumento, ela é uma das poucas que ainda está viva, tá? Ela ainda trabalha, dá dicas, cursos, e além disso, ela é uma discípula direta e uma das maiores contribuintes na parte do Willems. Ela tem autoridade, vamos dizer assim, né, e competência para trabalhar com o Willems no Brasil. É uma das poucas ainda vivas que existe, tá? Porque, embora pareça fácil, né, mas não é, tem que ter credenciamento para se trabalhar com um determinado educador especificamente, tá? Então, por exemplo, a Cecília Cavalieri, de Belo Horizonte, ela é credenciada para trabalhar com o Suanic. Ela teve diretamente, né, uma discípula dele. E a Carmen Maria Mete Rocha, ela é do Willems, né? Quem teve oportunidade ou ainda, né, vai dar uma folheada aí na unidade 4 que vai entrar no ar, vocês vão perceber isso, tá? Ela trabalha muito dentro do que a gente já tem falado, que são as atividades práticas, o fazer para depois teorizar. Ela tem essa linha também da didática, embora Willems não concorda com a utilização de recursos extramusicais, a Carmen, lógico, passando essa realidade, gente, claro, né, para o Brasil, ela adapta bem, tá? Eu vou deixar alguns links aí para vocês acessarem, quem tiver interesse depois de olhar com calma, e vocês vão perceber que ela usa elementos muito simples, tá? Ela coleciona objetos e tudo que se possa produzir som, desde colheres, ela fala muito das formas de bolo, ela coleciona aquelas forminhas, né, de mini forminhas, ela procura timbres diferentes para trabalhar como instrumento musical, ela fala muito de coisas que a gente joga fora, tipo, às vezes a borracha, a própria garrafinha PET. Então, tudo para ela, né, pode virar um acessório importantíssimo nas aulas de educação musical. Ela fala muito da importância de usar instrumentos de bandinha. É claro que às vezes a escola que a gente atua não vai ter esse recurso, mas o professor pode ter. Né? Um metalofone e um xilofone, eles são instrumentos caríssimos, mas nada impede que só o professor tenha e utilize demonstrando na aula, faça um trabalho de percepção auditiva, de apreciação musical. Então, ela fala muito sobre isso, do educador, né? Ter bastante material, ela fala de todos os recursos possíveis e impossíveis, desde fantoches a molas, instrumentos de brinquedo, mesmo que aqueles não em 99 às vezes não tem som, mas algum tipo de instrumento que possa fazer a representação. Então, todo esse tipo de trabalho está ligado com essa autora, tá? Ela fala muito dessa diversificação de materiais e que todo educador deve ter os seus próprios recursos, os seus próprios materiais, né? Talvez os alunos não tenham muitos, mas o educador deve, né, para quem já trabalha ou pretende trabalhar com educação infantil principalmente, ter aí nas suas caixas organizadoras, ou suas caixas guardadas, não sei, muitos e muitos materiais que vocês possam utilizar, tá bom? Então ela fala de canções simples, assim como o Willems pede, que tenham uma extensão vocal de acordo com a faixa etária, seja bem específico, e que seja de fácil entendimento, tá? Para os alunos, tem a ver com o cotidiano deles, nada complexo, tá? Vocês não vão ver nenhum tipo de letra, nem de modulação na música, nada disso para a educação infantil, até mais ou menos na média de 8 a 10 anos. Depois dos 11 anos é que ela fala que seria interessante outros tipos de recurso mais menos acessíveis, digamos assim, né? Mas até lá, para utilizar o máximo de recurso que você tiver em termos de material. Só lembrando que nunca no sentido de brincar, mas no sentido dele ter algum tipo de recurso sonoro para composição ou para acompanhamento musical, trabalho com ritmo, sempre tendo uma perspectiva, ok? Então, essa primeira canção, ela fala sempre que é legal, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é falar sempre com história primeiro. E dentro dessa história, ter essas músicas que vão aparecendo ao longo da sua aula ou dos seus conteúdos musicais que você quer trabalhar naquela aula ou naquele período especificamente. Pode ser até mais de uma aula, um mês, ok? Então vamos lá. A bailarina Solidão e o palhaço. Era uma vez
uma linda bailarina que adorava dançar. Mas um dia o circo se fechou e as crianças não tiveram mais interesse. E então, quando o circo foi embora, a bailarina estava lá, diante do espelho, toda vaidosa treinando, e esqueceram a bailarina. E ela sentou-se tristemente na escada e pensou: poxa, onde estão meus amigos? Eu já estou aqui sozinha, adoro dançar, cadê as crianças para a gente fazer as apresentações? E foi então que ela escutou um barulho. E de repente, desse barulho, apareceu um palhaço. Mas um palhaço diferente dos outros. Parecia mais quieto, mais triste. Um palhaço bem estranho. E então a bailarina ficou tão feliz de encontrar um novo amigo que decidiu então tocar. E ela marcava o pandeiro e fazia para lá e para cá, além de várias coreografias, mas nada dele olhar. E aí ela desistiu da roupa de bailarina, pôs uma roupa de tango, falou: ah, mas agora ele vai me olhar. E veio com um sininho, tocou o sino, dançou lindamente e o palhaço nem deu bola. E então, a bailarina, que saiu da sua caixinha de música, decidiu dançar novamente como bailarina e, de vez em quando, fazer o ritmo do guiso. Afinal de contas, ela adorava tocar e dançar. Mas então, vendo que ele não dava mais confiança, ela pegou, então, teve uma grande ideia. Abriu sua caixinha de música, pegou sua bolinha de massagem e pediu que o palhaço viesse. E o palhaço, então, entrou na caixinha de música. E a bailarina deixou de ser uma bailarina solidão e passou a ser livre e movimentar entre as crianças e fazer muitos e maravilhosos shows, enquanto o palhaço passou a fazer parte da caixinha de música que alguém deveria abrir. E então, a gente vai fazer a primeira canção de Carmen Maria Mete Rocha, que é a canção Saiu o Palhacinho. Então, essa canção, que é bem simples, é bem parecido com a loja do Mestre André, né? Vai aparecer nos instrumentos, né? A sugestão é que você fale os instrumentos que você tem em mãos. Por exemplo, eu não tinha um violão de brinquedo. Então, você pode falar: saiu um palhacinho na rua a tocar, pegou o seu guizo, começou logo a tocar. Aí você deve estar falando: ah, professora, mas os alunos não têm guizo, pode substituir por uma chave, né? Ao invés do reco-reco, se você tiver um reco-reco verdadeiro, os alunos podem substituir pelo reco-reco caseiro, que poderia ser 1 litro de álcool ou 1 litro de Toddy, qualquer coisa que tenha um friso que possa dar o efeito de reco-reco. E você pode também adaptar os instrumentos. Então, por exemplo, se a gente está falando de circo, né? E agora, nesse chapéu mágico, o que será que a bailarina, que agora não é mais bailarina solidão, resolveu tocar? Ah, é um agogô. E aí você pode falar do histórico do instrumento, qual família ele pertence. Vamos supor que você está falando especificamente dos tipos de chocalho. Você pode colocar num baú, numa caixa surpresa, não sei o que, eu usei um chapéu porque a gente está falando do circo. Mas vocês poderiam utilizar os tipos de chocalho. Então entraria o ovinho, cachixi, o ganzá. Então todos eles são da família do chocalho, porém eles têm timbre diferente, têm semente diferente, entenderam? Então aí vocês podem estar variando aí, tá?
A segunda parte, ela fala para trabalhar um pouco a questão do gestual, principalmente de 3, 4 anos, que são muito pequenos, e ela tem a canção do Palhacinho Faz Assim. Essa parte poderia ser utilizada em instrumento. Então, o gestual vai ser o quê? O que vocês precisarem trabalhar. Vamos supor que vocês estão trabalhando partes do corpo. Então, vocês podem usar partes do corpo. Vocês estão trabalhando alguma coisa especificamente com as mãos. Então, usem gestos das mãos, que possam utilizar as mãos. Se você estiver trabalhando numa sala presencial, né, você pode escolher para que cada hora venha um novo palhacinho. E o que ele fizer, os demais imitam nesse jogo de imitação. E nessa parte do tralalalala, 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 vocês podem utilizar os instrumentos que vocês tiverem à disposição ou trabalhando naquele período específico, tá? Depois ela fala da importância da questão do regente, né? Ela ensina, inclusive no vídeo, né? Ela fala, dependendo da faixa etária, você já pode trabalhar o gestual do binário, do ternário. Ela fala que isso, dependendo da faixa etária, é possível. Primeiro ela trabalha falando de animais, que os animais são regentes, e depois ela faz uma canção especificamente do regente vai dizer. E a cada momento ele tem um instrumento, né, que vai ser tocado ou que vai ser executado, pode ser um ostinato rítmico também. Então vamos lá. O regente vai dizer. Quem agora vai tocar? Preste muita atenção, como lindo vai ficar. Então, aqui faz no ritmo do piano. E aí é o mesmo esquema, vocês vão fazer com os instrumentos que tiverem. O guizo, pode ser com a chave. O pandeiro. Ah, mas aí não tem pandeiro, então pode utilizar o tambor, né? Que pode ser qualquer utensílio doméstico que dê para fazer com as falsas baquetinhas, né? Com a própria colher. Então, vocês podem adaptar com os instrumentos. Como que a gente faz nesse momento, por exemplo, agora, né, com essa questão de higienização, não pode ficar passando um para o outro. Então, eu sugiro que vocês peçam que eles levem de casa. Vamos supor que essa semana você quer trabalhar, aí você divide, um grupo da sala vai levar o reco-reco, que poderia ser 1 litro de álcool, por exemplo, o outro grupo vai levar algo que represente o tambor, e o outro grupo vai levar o guizo, que pode ser representado por uma chave, né, balançando uma chave ou um molho de chaves, pode dar esse mesmo efeito. Então, vocês podem pedir. Numa determinada semana, você quer trabalhar com chocalho, cada um leva de casa o seu próprio chocalho. Não importa qual é o material, qual é o tipo de semente, o que eles vão colocar lá dentro, entendeu? Então, nessa parte do regente, você pode dividir em grupos. Então, agora, os tambores. Tam, tam, tam. Depois vem o coquinho, ou coco. Ah, mas a minha escola não tem, muito difícil pedir para um pai levar coco partido, lixar, levar. Coloca 2 copos de plástico podem fazer a função perfeitamente do coquinho, ok? Então, tudo é uma questão de adaptações. Para quem não conhece, essa é a Carmen Maria, eu tirei um print de um dos vídeos dela do YouTube. Ela está aqui com um martelinho daqueles de brinquedo, que ela utiliza também. Vocês podem observar aí que a mesa está cheia de coisas, é claro que ela utiliza instrumentos também verdadeiros, mas ela utiliza muita coisa também bem simples, tá? Então, para quem não conhece, depois quiser acessar o link, ela ainda, né, está conosco aí, contribuindo muito para as atividades práticas, né? Então, ela é uma das referências que nós temos. E agora eu queria falar um pouquinho da Marisa Fonterrada, que também é uma super referência, e ela utiliza também elementos simples e, inclusive, uma atividade que a gente chama de rondó dos sapatos, tá?
que é isso? Utilizando o próprio sapato no presencial, vocês poderiam pedir que cada um levasse um sapato que é super especial para eles, ou o que eles mais gostam, e depois pedir para que eles calçassem esse sapato e caminhassem. Você pode até colocar um áudio, fazer um fundo aí de piano, ou uma música mesmo já pronta, no celular ou no som. E aí, depois, você classificaria esses sapatos. Então, seria a classificação. Quais são os que têm os timbres mais graves? Quais são os timbres médios? Quais são os timbres mais agudos? Né? Que tipos de sapato que nós temos? Você pode classificar por salto, por estilo, tênis, sandália, chinelo. Você pode classificar por timbre, por cores. Então, fazer todo um trabalho, só essa parte aqui, daria para fazer, assim, muito tempo de atividade prática na escola, por conta dessa diversidade, tá? Então, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam pegar o sapato, no caso aí hoje eu tinha até pedido, né, se cada um quisesse, e vamos supor que eu vou começar. Então, é um jogo de imitação. Eu faço. Aí a Sinara responde com o sapato dela. Aí a gente vai falar, esse timbre é mais agudo, esse timbre é mais grave. Aí a Sinara faz um outro ritmo que a Amanda tem que imitar. Aí a Amanda pega o sapato dela, ou a sandália, seja lá o que ela escolheu, entenderam? Então, esse tipo de atividade, isso que eu estou falando agora, não é a indicação da Marisa Fonterrado. Nós já estamos fazendo adaptações aí para os dias atuais, tá? Então, mesmo que vocês não liguem a câmera, eu gostaria que quem tivesse pelo menos o áudio, né, pudesse me auxiliar aí, tá? Você pode fazer com palma ou pode utilizar qualquer sapato aí que você tiver próximo ou a chinela que estiver calçando, não tem problema. Pode ser? Sinara, você poderia responder para mim o eco? Beleza. Depois a Sinara faz um ritmo e a Amanda tá com áudio? Só o áudio. Se vocês não quiserem ligar a câmera, não tem problema, não. Ou o Leandro, né? Qualquer um que pudesse depois imitar a Sinara, tá? Então eu começo, a Sinara faz a imitação e depois ela vai fazer o ritmo dela, ok? Então vamos lá, eu começo. Agora é sua vez. Leandro consegue imitar? Eu acho que sim. Ótimo. Então a Amanda não está com o áudio aí, mas não tem problema não. Acho que deu para entender a proposta, né? Então, outra variante seria a gente fazer uma continuidade também, tá? Por exemplo, eu faço um ritmo, aí a Sinara faz o mesmo ritmo e aumenta pelo menos uma figura. Aí ela executa, o Leandro aumenta pelo menos uma figura. Seria uma variante também que vocês poderiam utilizar, tá? Agora é a vez do Leandro. Vamos lá, Leandro. Você faz o ritmo. Tá. Eu vou responder. Beleza. Outra questão também que seria interessante é passar isso para ritmos, fazer tipo um ditado ritmo mesmo, um pozole antigo, algum tipo de ritmo, só que ao invés de fazer o tá na mesa tradicionalmente ou, né, da forma que a gente está convencionalmente acostumado, seria utilizando o sapato. Então você colocaria o ritmo na tela, vamos puxar para o online, e eles executariam com o sapato. De vez em quando você pode falar, fulano, faz a letra A para mim. Aí executaria. E depois você pergunta, quais são os timbres que nós ouvimos? Que tipo de timbre nós temos? Variantes, né? Quais são os sapatos que vocês acharam que tem um som mais grave? Qual tem um som mais agudo? E assim sucessivamente, ok? Então são pequenas variantes que a gente pode fazer lá da ideia da Fonterrada. Esse do sapato, gente, dá certo até com adulto. É muito legal. Aí no presencial, vocês podem fazer uma roda de improviso. Você pode, por exemplo, colocar um áudio e dividir em grupos de até 5 componentes e eles têm que criar um ritmo, cada um com o seu sapato no distanciamento, mas eles têm que executar para a sala ver. Aí vira meio que uma apresentação, entenderam? De
rondó de sapatos. O rondó, ele sempre vai repetir o tema A. Então, se a gente fosse fazer um rondó aqui, no caso, eu teria que fazer o tema A Sinara faz o dela, repete o meu. Aí o Leandro faz o dele e repete o A. Por quê? Rondó é o sentido de roda. Sempre o tema A vai ser repetido. E esse jogo de improviso, no final, depois que todos os grupos se apresentarem, vocês ainda podem fazer alguns compassos de improvisação. Então, esse pode ser utilizado e adaptado para qualquer idade. A gente chama de rondó dos sapatos. É claro que eu fiz algumas variantes aí, mas a atividade original é da Marisa Fonterrada. Ok? E, parecido com a que eu fiz semana passada, para encerrar, eu vou fazer uma com gestos. Geralmente, a gente pode fazer uma atividade ou uma música, né, digamos assim, instrumental, de preferência. Sempre eu gosto da instrumental. E vocês vão colocar movimentos dentro dessas partes da música. Nadando. Laçando. Laçando. Mosquito caiu. Começa de novo. Nadando. Carona. Laçou. Entenderam? Então, tem coisas assim, bem simples que a gente pode estar fazendo, independente da faixa etária, é só adequar de acordo com as necessidades, né? Esse que a gente fez agora, a gente está usando o gestual, eu fiz um parecido na aula passada, só que era com efeito acumulativo. Esse não, esse a gente vai, toda vez que voltar o ar, repete. É tum, tum, tá, tá. Aí vem esse primeiro, até eu errei, depois aqui, depois nadando. Aí tem o laço, a gente chama de laço, né? Como se fosse um cowboy. O final é como se fosse matando uma mosca, ou algo parecido. Você põe, tá, soprou. Então, ou seja, quando você pega qualquer música erudita, né? Ela também tem as partes, parte A, B, às vezes volta no C. Então, essas partes vocês podem dividir em gestuais e dar um efeito super legal. A outra variante seria pedir que os grupos também modificassem esse gesto ou criassem novos gestos para a música, ok? Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma pergunta. E obrigada pela presença.